Argumentando sobre coisas ilógicas do cristianismo. 1. Trindade, uma ideia ilógica teologicamente. Refutação. O Islã sustenta que Deus é absolutamente uno, sem divisão. O Alcorão diz: Deus é um. Deus é o absoluto. Não gerou e não foi gerado. E nada é comparável a ele. Alcorão 1:2-1:4. Lógica teológica. A Trindade propõe que Deus seja três pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo, mas um só ser. Porém isso gera paradoxos lógicos. Como três são um e um são três simultaneamente, sem confusão ou subordinação? A unidade verdadeira não comporta distinções internas. Argumento histórico: a doutrina trinitária não é ensinada explicitamente por Jesus. Foi consolidada no Concílio de Niceia, 325 d.C., sob influência política do Império Romano. O conceito foi desenvolvido gradualmente, não revelado de forma direta. 2. Bíblia alterada e mal traduzida. Refutação. O Alcorão acusa certos povos do livro de alterarem as revelações. Eles distorcem as palavras do livro tirando-as do seu contexto. Alcorão 5:13. Historicamente, os evangelhos foram escritos décadas após Jesus, por autores anônimos. E existem muitas variantes nos manuscritos antigos. A escolha dos evangelhos canônicos foi feita por concílios, como o de Cartago, 397 d.C. Argumento linguístico. Expressões como Filho de Deus eram comuns no hebraico, como título de honra, mas mal traduzidas para o grego e latim, tornando-se doutrina literal. 3. Pecado original. Refutação. O Islã rejeita que o pecado de Adão se transmita aos seus descendentes. Ninguém carregará o fardo de outro. Alcorão 6:1-6:4. Argumento teológico. Deus é justo, punir descendentes por um pecado ancestral é injustiça. No Alcorão, Adão erra, mas é perdoado. Alcorão 21:2-2. E a doutrina do pecado original foi sistematizada por Agostinho de Hipona, século IV, não ensinada por Jesus nem pelos profetas anteriores. 4. Gênesis 6:6. Deus se arrepende. Texto. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Gênesis 6:6. Refutação. Deus é onisciente e perfeito. Arrependimento implica erro de julgamento, o que não pode se aplicar a Deus. Lógica teológica. Se Deus erra e se arrepende, ele deixa de ser infalível e absoluto. Isso é atribuir características humanas, antropomorfismo, a Deus. 5. Jesus orava. Refutação. Se Jesus era Deus, a quem ele orava? Exemplo: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Argumento teológico: orar é reconhecer um ser superior. E o próprio Jesus reconhecia um Deus distinto dele. João 17:3. 6. Jesus nunca pediu adoração. Refutação. Jesus jamais disse: adorem-me. Ao contrário, ensinou: adorarás o Senhor, teu Deus, e só a ele servirás. Mateus 4:10. Lógica. Se a adoração a Jesus fosse fundamental à salvação, ele deveria ter declarado isso de forma clara e repetida, porém não deixou sequer um indício real. Seguir palavras e adorar algo são coisas diferentes. 7. Encarnacionismo. Deus feito carne. Refutação. O Alcorão afirma: nada se assemelha a ele. 42:11. Argumento teológico. Deus é eterno, imutável, onipotente. Tornar-se carne é assumir limitação, dor, fome, morte, o que contradiz a perfeição divina. Argumento histórico. A ideia de encarnação foi influenciada pelo conceito filosófico grego do logos, platonismo e estoicismo. 8. Construção da Bíblia. Concílio de Niceia.
Refutação. A Bíblia atual é fruto de decisões humanas, não revelações diretas. O Concílio de Nicéia, 325 d.C., definiu que Jesus era da mesma substância do Pai, homoousios, um conceito ausente do Novo Testamento. Argumento histórico: havia dezenas de evangelhos no século III. Textos como o Evangelho de Tomé, Barnabé, Ebionitas foram rejeitados. O imperador Constantino, e não um profeta, influenciou essas decisões por interesse político de unificação do império. 9. Confissão a padres. Refutação. No Islã, o perdão vem diretamente de Deus. Quem perdoa os pecados senão Deus? Alcorão 3:1-3-5. Argumento teológico: a ideia de um homem absolver pecados de outro contradiz a soberania de Deus. É dar a criaturas o poder exclusivo do Criador. 10. Uso de imagens e crucifixos. Refutação. O Islã proíbe imagens religiosas. Isso leva à idolatria. Não tomem além de Deus outros ídolos. Alcorão 5:90. Argumento histórico. No cristianismo primitivo, século I-II, imagens eram rejeitadas. E só foram oficializadas no Concílio de Nicéia II, 787 d.C. Muitos pais da Igreja, como Tertuliano, condenaram ícones como práticas pagãs. 11. Maria como Mãe de Deus, antropomorfismo. Refutação. Deus não tem mãe. Como teria ele um filho, se não tem companheira? Alcorão 6:101. Ponto lógica teológica. Atribuir maternidade a Deus é submetê-lo à biologia e limitação. Isso humaniza o Criador, violando sua transcendência. 12. Deus enviou a si mesmo, Jesus, e se sacrificou. Refutação. Esse raciocínio é circular, pois Deus cria leis morais e envia a si mesmo para morrer por uma culpa que ele poderia perdoar sem sacrifício. Lógica: se Deus é perdoador, por que exigir sangue? Deus é perdoador, misericordioso. Alcorão 39:53. Argumento teológico: não há justiça em punir um inocente, Jesus, por crimes de culpados. Isso viola a base da justiça divina, que é central no Islã. 13. Bíblia escrita por autores anônimos. Argumento: muitos livros da Bíblia têm autoria incerta ou atribuída posteriormente. Exemplo: os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não foram escritos pelos próprios apóstolos, mas por autores desconhecidos, décadas após Jesus. 14. Mais erros de tradução. Como, por exemplo, a Deuteronômio 6:4, interpretação trinitária de Eshad. Hebraico original: YHWH Eloinu, YHWH Eshad. Tradução: o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Erro cristão. Interpreta-se Eshad como unidade composta, Pai, Filho e Espírito, mas o termo no hebraico bíblico expressa unicidade absoluta, não multiplicidade. Consequência da má tradução. Criação de base equivocada para justificar a trindade dentro do monoteísmo hebraico puro. B. Gênesis 3:15. Hebraico original: ele ou ela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Erro cristão. Interpretam o texto como profecia do Messias esmagando Satanás. Eis o problema da tradução. A serpente representa apenas a tentação no texto, não há menção a Satanás ou a um Salvador Redentor. Consequência da má tradução. A construção teológica artificial do proto-evangelho, que fundamenta a ideia do pecado original e da salvação por Cristo. C. Salmos 110:1, Adonai vs Adoni. Texto hebraico: YHWH Amar-le Adoni, o Senhor disse ao meu Senhor. Erro cristão: o Senhor disse ao Senhor, interpretando Adoni como Adonai. Problema:
Adoni é um termo não divino, usado para senhores humanos, já Adonai é reservado a Deus. Impacto da má tradução. Fornece base equivocada para a Trindade, sugerindo dois senhores divinos. D. Levítico 17:11, sangue como única forma de expiação. Texto hebraico, é o sangue que faz expiação pela vida. Erro cristão, interpretação de que só o sangue salva, usado para justificar a crucificação. Problema. O Tanakh reconhece outros meios de expiação: oração, arrependimento, caridade. Confira Oséias 6:06, Provérbios 16:06. Impacto da má tradução. Uma base para a teologia da salvação exclusivamente pela morte de Jesus, distorcendo a lei original. E, Êxodo 3:14, eu sou. Texto hebraico, Ei, serei o que serei. Erro cristão, traduziram como, eu sou o que sou. Problema, o verbo está no futuro, não no presente. Impacto da má tradução. Jesus usa a forma eu sou em João 8:58 para se equiparar a Deus, mas isso não reflete o original hebraico.